11 horas 39 minutos, de volta, segundo bloco do Paralelo 30, Política e Sociedade, nosso espaço quinzenal, para falar sobre política e sociedade, obviamente, e toda a conjuntura enlouquecedora que estamos vivendo, podemos dizer assim. A gente anunciou aí, né, o relato que tu vai passar para quem nos acompanha, mas só para não perder aqui que a gente estava ouvindo o Criolo, né, com Subiram Dois Tiozinhos, que é uma música, enfim, um clássico aí do Criolo. Gosto do Cristiano porque ele entende as minhas referências. E aí quero pegar uma frasezinha da música: e covardes são quem tem tudo de bom e fornece o mal para a favela morrer. Acho que está muito de acordo com o que nós estamos discutindo aqui. Não te ouço. Te ouço? Agora te ouço. Não, me lembrei da Marielle. Com essa frase, lembra da Marielle. Que ainda não tem, por óbvio, que nenhum tipo de investigação finalizada faria justiça de fato, né? Mas nem isso ainda temos, né? O que faz mais ainda sentido para a gente compreender o seu assassinato, né? Porque quem o fez sabia o que estava fazendo e sabia quais as consequências ou a não consequência do que fez. E esse relato tem tudo a ver, né? Porque é o relato da barbárie na Maré. E quando se trouxe acho que as possibilidades, né, de Marielle ter sido executada e de alguém envolvido com essa intervenção absurda ter relação com a morte dela, lembro que a mídia e, enfim, algumas pessoas acharam absurdo. Então, trago o relato, tá? Feito por Virgínia Berriel. Ela diz: preciso falar, estou muito angustiada e agora também me sentindo arrasada e impotente. Estamos numa guerra no Rio. Vocês sabem que estou na Comissão Popular da Verdade, representando a CUT. A CPV foi criada para investigar e denunciar as violações dos direitos humanos em decorrência da intervenção militar no Rio, nas favelas. Nossa atuação tornou-se visível e grande desde a vinda do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, e de Danny Glover, ator e ativista de direitos humanos da ONU. E nós, membros da comissão, composta por diversas entidades, criada a partir de reuniões da Frente Brasil Popular. Traçamos, então, linhas de estratégias e ações com visitas às favelas, em parceria com a Defensoria Pública e outras entidades para acompanhamento das ações do Exército, da Polícia Civil e Militar. As ações do Exército com CORE, BOPE, Caveirão explodiram em massacres, chacinas e violações. Uma guerra de verdade. A mídia divulga muito pouco, menos de 50% do que está efetivamente acontecendo. Na última quarta-feira, dia 20 de junho, foi a gota d'água, diz ela. As operações nas favelas da Maré, no Pavão e Pavãozinho, Cantagalo e Morro da Coroa foram de pleno extermínio. Uma guerra contra os pobres, pretos e favelados. Diz ela, na Maré, um caveirão aéreo, 4 caveirões de solo, vários blindados. O caveirão aéreo, em voos rasantes, disparou contra a favela sua metralhadora aleatória. Numa só quadra, parte de um quarteirão, foram encontradas marcas de 59 tiros. Incontáveis todos os tiros disparados de cima para baixo sobre as casas. Eles dizem que foram mortos 6 traficantes. É o que dizem, mas, na verdade, foram muito mais e vários feridos. Uma menina de 14 anos também foi atingida e veio a falecer no hospital. Ela não foi levada para a UPA. A família, por medo, recusou-se e recusa-se a divulgar o nome da menina. Aí, entre aspas, muitos óbitos são classificados como morte natural. Numa outra casa, já que muitas foram invadidas, os policiais espancaram 2 adultos e jogaram seus corpos. Da mesma casa, executaram a queima-roupa outros 3 jovens. De outras casas invadidas, roubaram pertences como celulares e televisores. Os moradores não denunciam por medo. Atiraram em vários carros, casas e disseram que era para vingar
a morte de policiais. Terror total. Moradores em choque e pânico. Ainda proibiram o acesso de ambulâncias para a retirada dos feridos. No Pavãozinho e Coroa também foram mortos tantos outros moradores. No relato diz ontem, 21 de junho, esse foi o relato de defensores de direitos humanos que residem na Maré, numa reunião da Defensoria Pública. Foi de doer e de chorar por horas, diz ela ainda. Dia 25, hoje, visitaremos com a Defensoria a favela da Mangueirinha e dia 29 a do Chapadão. Estamos solicitando audiência para os dias 2 e 3 de julho, com o interventor, por intermédio da Defensoria Pública, e no mesmo dia à tarde farão então uma coletiva de imprensa para denunciar todas as violações, a partir de um dossiê que está sendo preparado. Diz ela ainda, muita impotência diante da barbárie da intervenção militar no Rio. Os governos federal, estadual e municipal entregaram o Rio à barbárie e à própria sorte. Todos estão com as mãos sujas de sangue. Tá bem? Cristiano, é meio difícil, né? Tem que respirar fundo, pensar. É muito importante porque é um relato que traz algo que há muito já comentamos, né? E parece que é só, enfim, mera reclamação ou que não tem fundo de realidade, nos traz aí o quão grave é a situação, o quão lamentável é a situação de simplesmente sair atirando e matando as pessoas aleatoriamente. Então tem o caso da menina, semelhante ao caso do menino, que teve uma maior repercussão aí do Marcos Vinícius, e outras pessoas, trabalhadoras, e que parece que por serem da periferia é só mais um, vira estatística, e não é tratado de fato como ser humano com a sua dignidade. Isso é uma violência escancarada por parte do Estado, e que é inaceitável, com a desculpa de, que é para justamente no combate à violência, o uso de uma violência bárbara, absurda, e que de forma alguma a gente pode aceitar, compactuar. E quando iniciou a intervenção militar no Rio de Janeiro, já falávamos que era isso, era esse o objetivo, para isso que estava se fazendo intervenção militar no Rio de Janeiro, e que serve como modelo. É importante sempre lembrar que não se descarta que isso pode ser ainda aplicado em outros locais. Lá no início do programa, quando iniciasse a tua fala, tu trouxe a questão da educação. Sim. Que a gente só muda esse tipo de situação, ou só traz a questão da justiça social com mais educação. E junto com isso, vinha se trazendo a questão da intervenção, que não é a forma, e já se sabe há quanto tempo disso, né? Não é a violência, ela não reduz violência, né? Ela causa mais medo. E não deixa de ser uma forma de educar também, da pior forma possível, né? E por vezes educa para os cidadãos serem mais violentos. Exato, nesse sentido. Tu acaba usando isso como um exemplo, e a prática, né, a relação social acaba sendo marcada pelo uso da violência, e quem cresce nesse meio vai reproduzir violência, lamentavelmente, se é dessa forma. Até para não deixar assim, que eu acho extremamente clichê, essa questão de colocar a educação como solução para qualquer coisa. E que a educação, ela não é a solução, mas passa por educação. E é importante que, mais do que um clichê ou jogar no vazio, que educação estamos falando? Educar para quê? Educar quem? Educar como? É educar para a cidadania, educar para uma sociedade mais justa, educar para estimular a competição, educar para estimular o individualismo, educar para formar mão de obra barata, educar de forma que classes mais altas tenham privilégios e que as classes mais baixas fiquem relegadas à condição de subalternidade. Isso não vai mudar em nada a situação. Então,
Aquela coisa, a educação vai salvar. Bom, depende da educação. E, de fato, a educação, o sistema que temos agora aí já é uma polêmica bastante grande, né? Mas o sistema que temos agora, primeiro a questão do acesso, né? Sim. Tu ter educação não quer dizer que todos e todas tenham acesso. Né? E o Cristiano traz enfim, da população mais vulnerável ficar relegada, é o que tem acontecido de fato, né? Várias crianças, inclusive dessas, ou que foram mortas por, entre aspas, engano, ou até dos que viraram traficantes. Tiveram que não estudar para trabalhar e, enfim, garantir a subsistência, né, enfim, da sua família. Mas lembrando que esse sistema, esse modelo de educação que a gente tem agora, ele e estou falando com um professor aqui, mas ele é sim alienante. Com certeza, e cada vez e vai piorando, né? A partir do golpe, com a reforma do ensino médio e a maneira como está se encaminhando, é cada vez mais alienante. Não é à toa, né, que se tira a sociologia, a filosofia, a própria história, a geografia deixaram de ser obrigatórias. Então, o quanto é preocupante, sim, temos que, né? Não tem nada a ver, o tema é violência, sim, mas passa e muito Poxa vida, né? pela questão da educação em direitos humanos, já que falou aqui do Hector, né, e o Centro de Referência de Direitos Humanos da FURC, que faz um importante trabalho também. Isso. E que, infelizmente, o que é mais grave, no momento que a gente vive, se colocam certas questões de direitos humanos como algo desprezível, como algo desnecessário, se confunde cada vez mais essas questões atualmente. Então é bem preocupante assim o que a gente vive. Agora, é fundamental que se pense na questão das diferentes violências, né? Voltando aí, de fato, focando no nosso tema. Lembro aqui quando a gente tratou na nossa reunião de pauta de alguns temas, eu até me lembrei que pode parecer que não tem a ver, mas tem, porque também é uma outra forma, está ligado à violência. Já que no início do programa estavam tratando de futebol, isso, a repercussão que teve na mídia aí do protesto dos jogadores da Suíça por serem de origem albanesa e fazerem a águia, que é da Albânia, em defesa aí da população do Kosovo, que vem sofrendo né, com a opressão por parte dos sérvios. E na grande mídia isso foi tratado como um problema, quase não sugerindo que eles tenham que ser punidos, que não se deve misturar política com futebol. O que esses jogadores, o Shaqiri e o Chácara, se eu não me engano, fizeram foi nada mais do que protestar contra a violência em cima de uma população que vem há séculos já, é uma região de conflito aí há muito tempo. Então, em defesa aí contra a violência sobre a população do Kosovo. E é visto como um problema. Né? É impressionante isso, como se tratam essas questões e que determinadas violências são aceitas, outras não. Né? E pelo que entendi, eles estão passando por uma investigação, está sendo analisada a expressão dos jogadores, né, no momento da comemoração, e eles podem sim ser punidos com, exato. Não lembro se são alguns jogos a menos, ou eles ficam fora dos jogos, não tenho certeza se são eles ou se é o time que vai ser punido, mas pode ter uma punição. Aí é isso, assim, porque a gente não está falando de Brasil, né? Que mundo a gente está vivendo? Como que o futebol não faz parte da política? Né? Que entendimento de política nós temos no mundo para achar que qualquer tipo de manifestação, de fazer, não faz parte da política? Não sei. Como se o futebol fosse uma ilha, né, que está alheia às questões políticas e que não tem como criar uma redoma em torno do futebol, que muitas vezes se cai nessa ilusão. Aliás, uma ilusão muito comum nos dias de hoje. Sim. De que a gente pode criar um espaço, seja ele escolar, seja ele esportivo, seja ele midiático, que a ideologia, as posições políticas estejam do lado de fora, o que não existe.
né? Vamos criar um futebol sem partido, não sei o que, assim vai. Escola sem partido, um jornalismo neutro. Em que só vale o dominante, só vale aquele que não é percebido como ideologia porque é o dominante. Então, o dominante, exatamente. O quanto isso é complicado. E cai aí na questão da violência. Só algumas são percebidas, outras não. Eu lembrei, Cristiano, 11h53 ou 4, não sei. Decidam aí em casa o horário que vocês quiserem para vocês. Lembrei de tudo isso que a gente está falando, das violências, do fascismo. Lembrei da Márcia Tiburi e lembrei da grande pergunta como conversar com um fascista, que acho que pode ser uma boa sugestão de livro. E até lanço para o Cristiano, olha, no ar a pessoa lança isso, que traga sempre que possível no Política e Sociedade algumas sugestões de leitura. A gente pode até fazer um mensal ali na página do Paralelo, de dicas de leitura para tentar entender essa conjuntura. E aí, lembrei da Márcia Tiburi e vou noticiar aqui. A princípio, ela é pré-candidata ao governo do Rio. O Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar aqui de várias situações de barbárie que acontecem lá. Dentro de uma grande resistência, Márcia Tiburi é pré-candidata ao governo do Rio. E a torcida para que ela seja eleita é gigantesca, assim. Desafios não vão faltar para ela. Poxa, sim. Eu não lembro de quem esses dias estava falando dentro da sociologia, mas dentro da política com uma visão, acho que mais cuidadosa, assim, mais sociológica, dizendo que qualquer pessoa que se atreva a governar, né, seja o Estado, o município do Rio de Janeiro, está pegando uma grande aventura, um grande desafio na sua vida, porque penso que todas as estruturas lá estão bastante comprometidas. Né? É verdade. Então... Mas aproveita, então, já que o tema... Tem um livrinho que já deve ter aí, eu acho que algo em torno de 10 anos, mas... que eu acho que trata bem e de uma forma didática, não é um livro acadêmico, a questão da violência, que é um livro chamado Justiça, do antropólogo, sociólogo Luiz Eduardo Soares. Justiça, pensando alto sobre violência, crime e castigo. Então fica aí a sugestão, é um livrinho que eu acho que ajuda aí a tratar do tema que é muitas vezes, né, o quanto essa confusão com direitos humanos, a confusão de confundir justiça com vingança, que é algo muito forte, que o outro tem que sofrer, que tem que matar. Então, traz aí questões fundamentais para a gente pensar com um pouquinho mais de clareza as questões ligadas à violência. E tu falou em justiça como vingança... E lembrei, infelizmente, vou tocar nesse ponto, 11h56, mas lembrei de algumas manifestações de brasileiros e brasileiras dizendo que estes homens brasileiros que fizeram essa violência com a mulher russa tinham que morrer, tinham que apodrecer na cadeia, enfim. Infelizmente, justamente a visão, e que muitas vezes as esquerdas acabam reproduzindo de uma forma... perigosa, né? É essa da justiça como vingança, né, Cristiano? Então... De querer, né? A gente acaba reproduzindo punir. A lógica. E aquela punição... Não que não tenha que ter algum tipo de punição, mas é muito cuidado, né? Mas é uma punição vingativa, né? Até porque a justiça só é vingança quando ela é para fazer com os outros também, né? Porque tem essa visão equivocada de que a justiça é algo feito para punir os outros que são do mal. E eu sou sempre o do bem. Aliás, esse é um erro já... fundamental. De separar, estruturante, tratar questões sociais, e em especial a questão da violência, como quase como a Divina Comédia do Dante, pegar em céu e inferno, querer dividir entre o bem e o mal, quando não é essa a questão. Porque, infelizmente, na atual conjuntura, o relato aí triste, lamentável, que a Deca leu agora há pouco. Sim, a gente sabe que há pessoas que vão dizer, bem feito. Azar, às vezes alguns inocentes vão morrer, porque, né? Mas tem gente culpada, faz parte. Então, não, é inaceitável, né? Porque aí se cai lá no que espaço de periferia é o espaço do mal,
Sim. E o bem, não, os outros que são do espaço do bem estão tentando resolver. Isso é o que está por trás, né? Então, portanto, essa questão de tratar a sociedade como... Bem e mal são categorias mais morais e religiosas e não devem estar presentes na construção de política pública, na hora de se pensar, seja o que for, seja educação, seja segurança, seja saúde, não é tratando como bem ou mal, mas sim tentando compreender aquela realidade e buscar soluções mais adequadas, independente de valores de bem ou mal, né? E isso que enfim, o que garante, inclusive, nossa Constituição. Exato. Né, parece ser uma busca utópica. Parece que está se falando não sei, de alguma ficção. Porque está bastante difícil enxergar esse caminho, essa possibilidade atualmente, né, Cristiano? Então, assim, ó, quando se vê quando se vê alguém que se presta a pegar uma imagem de uma criança negra com uma arma e postar nas redes sociais, dizendo que aquela criança era o Marcos Vinícius e que, portanto, ele merecia ter sido morto, aí vê que tá tudo errado. É muito complicado. É lamentável que há quem se preste a esse tipo de coisa e muita gente acaba reproduzindo ainda. É inaceitável, é completamente inaceitável. Então, a gente vê que os desafios são grandes. E são mesmo as pessoas que muitas vezes fazem o discurso contra a violência, defendem o uso de arma para combater violência, o que é um contrassenso enorme. Já é um outro programa aí que nós poderíamos tratar também, de novo, a questão do desarmamento e do uso de arma. Importantíssimo. Arma, tem até movimentos ligados a algumas religiões em defesa das armas, armas em defesa da vida. Oi? Tem coisa errada e tem coisa errada. A gente ri de nervoso. Olha aqui, ó. Eu preciso encerrar, porque senão eu vou ter muitos problemas. Meio-dia. A Érica ri. Meio-dia. A gente agradece sempre a disponibilidade do Cristiano e... Na próxima, quem sabe, falamos sobre armas. E vai surgir muitas outras coisas, né, que a gente precisa falar aqui também. Tá lançado o desafio da dica de livro, tá? Se quiser mandar pra gente, a gente posta na página e já traz aqui também. Show. 12:01, fechei minha boca. Uma ótima tarde a todas e todos. Amanhã, às 11h, a gente tá de volta. E este programa reprisa hoje, às 23h, 11h da noite. É a reprise do Paralelo pela FURG TV. Até amanhã.